Vai pensando que foi só a terra da rainha que exportou bandas no final dos anos 70 e durante os anos 80. A Austrália também nos brindou com ótimas bandas que hoje são verdadeiros clássicos, como o Midnight Oil. Beds Are Burning, Blue Skyline, The Dead Heart e tantos outros sons imortalizaram essa, que foi uma das maiores bandas de rock dos anos 80. Então hoje eu vou falar da fase de ouro destes caboclos aí no vídeo de hoje, nessa primeira parte, que é entre o final dos anos 70 até o começo dos 90 aí. Então vamos lá comigo pra gente saber um pouco sobre a história dos Olho da Meia-Noite. Por incrível que pareça, detalhes maiores e particulares sobre a banda são bem escassos pelas redes tupiniquins, mas vamos nos focar mais nos discos dos meninos, que iniciaram suas atividades ainda nos 70. 3 estudantes universitários de Sydney formaram uma banda, o The Farm, que foi o primeiro nome do Midnight Oil. A banda era formada por Rob Hirst, Andrew James e Jim Modini. Algumas fontes aqui do Google dizem que eles ficaram nessa formação até 75 e depois da entrada do Peter Garrett é que eles mudaram o nome para Midnight Oil. Mas outras fontes dão a entender que é assim que eles montaram a banda, lançaram um anúncio num jornal à procura de um vocalista e o Garrett se interessou e entrou na banda. Um tempo depois eles ganham um outro membro, o Martin Hodsey, e aí eles fecham a primeira formação da banda. Daí eles começaram a compor as músicas que iriam entrar no primeiro disco deles, um auto-intitulado ali de 78, com um alto teor político, com uma pegada mais crua, influenciada em partes pelo punk, que misturava uma coisa assim um pouco mais pop, e no final dava um som, tinha um resultado meio esquisitão. Não tô falando que é ruim, muito pelo contrário, esse disco é muito legal. Os caras sempre tiveram uma atitude do it yourself e criaram seu próprio selo, o Powerworks, lançando a primeira bolacha por lá, que fez um sucesso bem expressivo pela terra do canguru. No ano seguinte, em 79, eles lançaram o Head Injuries. O disco seguia na mesma pegada do anterior, mas com uma produção melhor, e também seguia a saga com fortes letras de protesto e ativismo ambiental, que é o espírito da banda. Entre os anos 80, o Midnight Oil tem sua primeira substituição. O Andrew James sai do posto e o Peter Gifford entra no seu lugar. E daí eles lançam o EP Bird Noises. A banda evoluía bem em qualidade de produção, ao mesmo tempo que não perdia a sua essência, tanto no lado ativista como no som. Place Without a Postcard que o diga. Nessa época eles tinham mudado para Inglaterra, e é claro que o disco sofreu as influências regionais de lá. E tem uma forte influência daquela época lá, dos anos 80. No ano de 82 eles lançam um outro disco, que o nome é uma contagem regressiva do 10 ao 0. Então não vou pronunciar aqui, vocês estão ligados qual que é. E lá começa a surgir os primeiros hinos que depois viriam se tornar clássicos do Midnight Oil.
mind, what do you believe? You take on the trouble, make it mainstream rock that time. Na época, esse disco levou os caras ao terceiro lugar das paradas de sucesso e vendeu ali 250 mil cópias. Pode parecer pouco hoje em dia, mas para uma banda em ascensão foi um marco. The rich get richer, the poor get the richer, the bombs never hit you when you're down so low. So what am I to now? I wouldn't read about it. E é incrível como o som deles ia sendo cada vez mais engolido pela estética oitentista. O baixo na cara, aquela bateria que ecoa a cada batida, e assim o Midnight Oil ia evoluindo a cada obra. No início de 83, eles participaram do festival Meyer Music Ball, que rolou em Melbourne, com o objetivo de ajudar na campanha de desarmamento das bombas nucleares. Para o próximo disco, eles escolheram o Japão para gravar. Red Sails in the Sunset saiu em 8/4 e trouxe novas texturas sonoras com a forte influência, claro, da New Wave. Com certeza essa fase mais, entre aspas, experimental da banda deve ter dividido opiniões dos fãs, mas na minha opinião é um bruta disco dos bons. Midnight Oil não parava suas atividades e em 85 lança mais um EP, o Species Diseases, que pelo nome você já sabe do que se trata as 4 faixas. Eles retornam para a Austrália e iniciam uma turnê um tanto quanto curiosa, a Black Fella, White Fella, que consistia em tocar para os povos aborígenes da Austrália. Para ajudar nessa turnê, uma banda formada só por aborígenes foi chamada para abrir os shows do Midnight Oil, o Warumbi. Simplesmente sensacional. Inclusive, o escritor Andrew Macmillan documentou toda essa turnê no livro Strict Rules, que mostra como a música pode mudar toda uma cultura. Mas o melhor ainda estava por vir. Em 87, saiu o disco que muitos de vocês aqui amam e que fez muitos de vocês conhecerem o Midnight Oil, o Diesel and Dust, que alavancou os caras pro sucesso global. Digamos que o Diesel and Dust é um orgulho para a música australiana, pois é dono de clássicos como Put Down Water Weapon, The Dead Heart, e o Sell My Soul. E claro, o hino mor da banda, A Beds Are Burning. Com esse disco, eles pegaram as paradas de sucesso do Tio Sam, França e também o primeiro lugar na Inglaterra. Mas dava para melhorar ainda mais. Depois de uma longa tour, eles lançam outro marco da história da música australiana, o Blue Sky Meaning. A bolacha vendeu 2 milhões de cópias e fincou na história da música australiana mais hits e hinos, agora noventistas. Depois dessa dupla de ouro aí, o Midnight saiu em várias turnês aí ao redor do mundo e foi arrastando cada vez mais fãs e ganhando cada vez mais o conhecimento das pessoas. Mas o resto dessa história a gente só vai saber na segunda parte deste vídeo, porque tem disco pra cacete ainda pra falar, tem muita coisa aí pra ser dita sobre a história do Midnight Oil. Então, aguardem que em breve sairá aí a segunda parte. Abraço!